Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou tutor do curso de Informática para a Internet aqui do Senai. Eu vou mostrar para vocês como funciona o algoritmo Bubble Sort, tá bom? Não somente como funciona, como se implementa também, tá? Só que no Visual G, tá bom? Então o Bubble Sort, ele é um algoritmo de ordenação, existem outros algoritmos de ordenação, tá? Existe o Merge Search, tem o Quick Search, então tem outros também, tá? O Bubble Sort é um dos mais conhecidos, ele em custo computacional, ele não é tão legal, né? Ele é um pouquinho custoso, então ele faz muitas operações para você conseguir fazer uma ordenação de elementos, tá? Então, basicamente, né, a ideia desses algoritmos de ordenação é que você pegue um conjunto de elementos, tá? Em desordem, né? Que não estejam não ordenados, e aí você deixa eles ordenados, tá bom? Então, existem algumas técnicas, tá? Alguns algoritmos conhecidos, e esse é o Bubble Sort, que é um dos mais comuns, mais fáceis de implementar, porém, né, tem essa questão de ele ser um pouquinho mais custoso, tá bom? Mas também existem otimizações, existem linguagens que eles conseguem diminuir um pouco essas iterações que o algoritmo faz, tá? São algumas técnicas, só que eu só vou mostrar para vocês o básico mesmo do Visual G, tá bom? E aí o que que acontece? Para mostrar como funciona, né, esse algoritmo, eu tenho esse site que eu conheço, quem não conhece eu recomendo, é muito legal lá, né, ele tem uma representação gráfica de alguns algoritmos, como que funcionam, tá bom? Então esse aí chama visualgo, né, .net, então deixa eu deixar ele em português aqui pra gente, e veja aqui em cima que você tem alguns, né, você tem alguns tipos de algoritmos, tá? Então você tem o merge aqui, você tem o quick e assim vai, tá bom? No nosso caso é só o bubble sort mesmo. E aí eu acho assim, e tem algumas animações na internet que são legais também. Tem alguns vídeos, né, de pessoas até dançando, fazendo igual ao algoritmo. Então, até colocar para vocês na descrição aí esse vídeo. Mas eu acho que a parte gráfica, assim, eu acho que isso aqui dá para contemplar legal, acho que vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, como que funciona, né? Eu entro aqui nesse site, eu escolho o Bubble Sort, eu venho em criar, aqui eu posso criar minha lista, tá? Como eu já tinha feito alguns testes, tinha feito essa lista, deixa eu só fazer uma alteração aqui, eu vou deixar dessa forma aqui, ó, tá? Então, olha só, minha lista é 29, 10, 14, 37 e 2. Então, são 5 elementos, tá? E aí, esses elementos eu vou colocá-los na tela, tá bom? Então eu tenho aqui o 29, o 10, o 14, o 37 e o 2. E aí o que que eu quero fazer? Eu quero ordená-los, né? Então o 2 vai ficar em primeiro, vai vir o 10, depois o 14, depois o 29 e por último o 37, tá bom? Então basicamente o que que esse algoritmo faz? Ele compara, né? Ele compara o que está nessa posição aqui, né? Na primeira posição, que é esse é o 29, tá? No nosso caso aqui é o 29. Isso aqui, quando a gente fizer o nosso código, isso aqui será o i, tá? Esse primeiro, né? Que eles andam juntos, que é o primeiro é o i. E esse aqui é o j. Então, se o i, né? No caso, essa primeira posição for maior do que essa segunda posição, que que vai acontecer? Esse daqui, dessa posição I, ele vai trocar, né? Então, por isso que eu até tinha comentado, que a gente, além do I e o J, né? Eu não cheguei a comentar, mas vou comentar agora. Além do I e do J, que são duas variáveis auxiliares que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso algoritmo, né? Para fazer essa técnica, eu vou usar mais uma variável auxiliar, tá? Pode chamar de X, alguma coisa assim, que a intenção dela qual é a intenção dela, né? Quando a gente faz essa troca, por exemplo, quando você compara duas, né, 2 valores, e aí você quer colocar um valor, no caso de 10 no de 29, se eu colocar direto, essa parte aqui que tem o 29, ele vai perder o 29, né? Então, por isso que eu uso essa variável auxiliar, que é esse truquezinho aí. Tem linguagens que você consegue fazer isso de uma forma mais fácil, tá? Tem uns truquezinhos lá da linguagem, só que o nosso caso aqui é um pouquinho como eu posso dizer, mais genérico, né? Mais rústico, né? Então a gente não vou entrar em tanto detalhe assim, não vou deixar ele tão
né, existem outras possibilidades, vocês vão treinando, que eu acho que é legal também, vocês tentarem reescrever esses códigos aí de outras formas, tá bom? Então qual que é a intenção aqui? Essa primeira casa, ela vai comparar com 10, tá? Se ela for maior, o 10 vem para cá e ela vem para cá, tá? E aí ela vai ser comparada com 14, se for maior, ela troca com 14, né, então aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 14, e aí esse 29 ele vai trocando e por último sempre fica o maior valor, tá? Então basicamente esse algoritmo o que que ele faz? Ele empurra o maior valor lá para frente, né? O pessoal fala que é o primeiro valor que vem para o início do nosso algoritmo. Não, eu entendo que o que vai primeiro é o maior valor, ele que vai indo para lá, tá bom? Então, conforme esse valor vai se alocando aqui o maior, você vai criando um limite, né? Então, aqui ele já não passa mais, porque aqui já é uma posição que vai ficar consolidada. Eu vou mostrar para vocês a animação, que eu acho que ficou um pouquinho mais fácil para eu explicar, tá bom? Então, vamos lá. Então, vem aqui, né? A gente cria a nossa lista, eu criei essa listinha aqui, ela já está lá em cima, né? E aí eu venho em sort, tá? E aí ele vai perguntar para mim, né? Como que eu quero executá-lo? Eu posso marcar essa opção, que eu acho que é inverter, né? O index, não, mas só que não, eu quero do jeito tradicional, tá bom? Então eu vou em vai, né? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou controlar aqui embaixo. Veja que aqui tem um, né, como se fosse um vídeo aqui, você consegue controlar, tá? Então o que que vai acontecer? Esse código aqui que ele aparece ao lado, né, ele meio que simula o que está fazendo ali na realidade o algoritmo, tá? No Visual G vai ficar um pouquinho diferente, mas ele basicamente ele vai fazer isso, né? Então ele vai fazer um for, né, aquele nosso laço para do Visual G, tá? Que a gente usa lá. Só que no Visual G eu vou usar dois paras, tá? Vai ser um dentro do outro, parecido com o que a gente faz em matriz, só uma diferencinha de nada, tá bom? Então o que que ele pergunta? Se o elemento da esquerda se ele é maior do que o elemento da direita, né? Então a primeira pergunta que ele faz, o da esquerda é maior do que a direita? O nosso 29 aqui ele é maior do que o 10, né? E aí o que que ele faz? Se for, ele pede para trocar, né? Então você tem uma funçãozinha aqui, swap, né? Que ela faz uma troca, troca a esquerda pelo da direita. E ele muda, né? Ele muda essa variável, tá? E aí ele coloca para ela como verdadeira, tá bom? Então aqui ele pergunta o laço, né? Se ainda está verdadeiro, ele volta lá para cima, tá? E aí aqui ele faz de novo a atribuição de falso, tá? E aí ele continua a fazer isso. Então vamos lá, ó. Então vem a primeira fase, né? Ele troca o 29 pelo 10. Deixa eu colocar um pouquinho mais devagar, porque está muito rápido. Vou voltar um pouquinho. Então vamos lá, ele troca o 29, ele compara o 29 com 10, aí ele troca. Aí ele compara com 14 e ele troca. Compara com 37, aí fica o 37, e o 37 fica no final, né? Então veja, você aqui no finalzinho, no 37, ele não mexe mais, tá? Vira um ponto ali que não vai mexer mais. Aí depois vocês vão entender isso daí no código, tá? Então ele continua as trocas lá, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho mais a velocidade. E aí vamos lá. E aí ele vai começar, tá? Reparem também no código aqui, ó, que cada coisa que ele faz, ele vai mostrando, tá? Então vai lá, entra lá embaixo, já empurrou 29, 14 com 10 comparou, não troca, o 2 você troca, 14 vai lá pro final. Agora ele só troca o 10 pelo 2, tá? E aí fechou o algoritmo, tá completo, tá bom? Bom, só que é pouquinho, né? Então vamos fazer um negócio mais legal aqui. Então eu vou criar aqui, colocar mais alguns valores, perdão. Mais alguns valores, vou colocar uns 50, deixa eu pausar aqui antes de tudo. Vou colocar uns 50, vou colocar uns 5, vou colocar uns 70 e vou colocar um 6, tá? Então vou colocar um vai de novo, né, para ele zerar aqui, que ele tá mostrando para mim, eu não quero que você mostre agora. Então deixa eu ver se eu consigo parar. Então eu tenho que criar de novo, né? Vamos lá, deixa eu ver. Ah, e foi para um aleatório. Não quero aleatório, quero o meu. Ah,
Até 50, tá. Ele não aceita esse 60, 70 aqui, né? Então deixa eu colocar um 20 aqui. Vamos lá, criou o nosso, tá? Então vamos lá, então a gente tem um 29, 10, 14, 37, 2, 50, 5, 26, tá? Então vou aqui, eu já criei, coloquei meus elementos. No nosso caso, Visual G, o que a gente vai fazer aqui é como se a gente declarasse um vetorzinho, né? Vetorzinho básico. Então eu venho aqui em Sort, tá? E aqui eu vou no Vai. Então, acho que tá aí devagar agora, dá pra gente saber o que tá acontecendo. Então ele vai lá, ó, ele começa o laço, ele pergunta, ó, o esquerda é maior do que a direita, então troca, ó. Ele vai indo, vai trocando. E aí sempre vai empurrando o maior valor para o final da fila, tá? Então, ó, vai colocando. Isso aqui é super legal, né? Porque dá para você ver mais ou menos como o algoritmo está funcionando, tá? A parte gráfica é legal. A parte no código também vai ser, pode ficar sossegado. Tá? Então a gente foi lá para 50, agora eu vou colocar um pouquinho mais rápido, tá um pouquinho devagar. Então ele vai continuar perguntando, né? Sempre comparando da esquerda com da direita, né? Se o da esquerda é maior, tá? Se não for, ele faz a troca. Aliás, se for, ele faz a troca, né? Ó, pode ver. Posição 50 e 37 já era, acabou. Já param ali e não vai ser mais mexido, tá? Então pode ver, é como se ele estabelece sempre um limite, né? Então o maior valor que está ali meio que no limite, ó, ele estabelece um limite, ele empurra e estabelece um limite. Ele vai empurrando o maior para o final, né? E como os primeiros, né, já passaram por esse processo, então ele já sabe que no final é o maior de todos, né? É legal, é bem engenhoso, né? Mas veja que você tem bastante trocas aí, né? Tem um algoritmo que ele tem um custo computacional um pouquinho alto, ó. Começa de novo, ele começa de novo, e aí ele vai lá, faz as perguntinhas de novo, se tá tudo certo, não precisa trocar, não precisa trocar, fica o 6, aí vai o 2 com 5, fechou. Tá bom? Então a visualização do algoritmo é assim, tá? Então agora a gente vai para a parte legal mesmo dele, tá bom? Que é no Visual G, tá bom? Abre o Visual G. Aí o que que a gente faz, né? Primeira coisa que a gente faz, a gente tem que declarar um vetor, né? Que a gente vai trabalhar com vetor. Então vem aqui, eu vou chamar o meu vetor de elementos, pode ser, né? Elementos vetor. É um vetor aqui, a gente coloca de 1 a 5, tá? D inteiro. Dá um Ctrl G aqui para ficar bonitinho. Aí, o que que eu vou fazer? Aquela minha primeira variável, tá? Variável I, tá? Que a gente precisa dela. Eu poderia colocar tudo na mesma linha aqui, as variáveis, mas eu vou colocar só para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá bom? Inteiro também, tá? Então, serão os dois ponteirinhos, né? Como se fossem uns ponteiros ali que vão andando, tá? O I e o J, que vai fazer aquela comparação. Então, eu sempre imagino o vetor, nesse caso de ordenação, imagina ele deitado na horizontal, imagina que fosse uma lista, uma fila, né? Melhor ver assim que você consegue visualizar um pouquinho melhor, tá? Então, eu crio esses dois aí que são dois índices e a gente cria a variável auxiliar, tá bom? Então, primeira coisa que a gente faz cria o vetor, né, que a gente está trabalhando com vetor, e aí a gente faz essa declaração dessas variáveis para trabalhar com as três, tá bom? E aí, o que que a gente faz? A gente vai fazer, a gente precisa preencher o vetor, né, o que a gente... como fala? O vetor que a gente vai trabalhar, a gente precisa preencher. Então, a gente vai fazer um para i, né? Que é o vetor, eu vou usar esse índice i aí, tá? Então, para i de 1 até 5, faça, tá? Aqui, opa, aqui é fim para, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher, né? E aí, como que eu vou preencher isso aqui? Eu vou colocar um i, né? O elementos i,
Aí ele vai receber. Aí não sei se vocês lembram que tem aquela funçãozinha aqui do Visual G que ela gera números randômicos, né? Números aleatórios, né? Então ela escolhe. Vou colocar aqui, ó, aqui tem um truquezinho que tem que colocar mais um, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Esse range aqui, né? Se vocês viram os outros vídeos, ele é uma funçãozinha que ele vai gerar números aleatórios, tá? De 1 a 50, né? Acho que é de 0 a 50, de 1 a 50, mas eu tenho que colocar o mais um porque acaba não incluindo 50, tá? Então eu coloquei esse mais um aqui para a gente correr o risco de ter uns 50 para a gente, tá? Então eu preenchi, né? Eu fiz a parte de preencher o nosso vetor chamado elementos, e agora eu vou ler, né? Então eu vou ler opa, D1, para aí, D1 até 5, faça. Aí eu vou colocar um fim para aqui, tá? Ctrl G. No fim para em diante é 1, então eu escreva, né? Escreva só. Vou ver. Elementos e, tá? Eu ainda me confundo com a linguagem do Visual G, porque ela não é tão, enfim, eu não, a gente acaba se confundindo, principalmente se é em português, né? Então, se acostuma com inglês, e aí quando vai pegar português acaba errando. Então aqui, ó, já estou gerando meu elemento, meu vetorzinho, tá? Deixa eu escrever um negócio aqui para ficar bonitinho, para vocês saberem do que se trata. Então, escreval. Então aqui é vetor desordenado, tá? É um vetor desordenado. Então tem aqui, eu criei meu vetor, e aqui eu estou imprimindo ele, tá? Então vamos lá, a gente executa F9, né? Não sei porque eu dei no F9. Bom, e aqui, ó, então a gente gerou isso aqui, ó, 38, 50, 31, 18 e 12. Então, para ver se está funcionando, né, eu vou executar outro, ó. Já é outro número, é aleatório, né? Não fica esse mesmo, tá bom? Então a gente já tem nosso vetorzinho de elementos, a gente já está sendo visualizado, está tudo certinho, tá bom? Então agora a gente vai começar com o próprio algoritmo, né? Então vocês lembram que eu falei que a gente vai trabalhar com 2 paras, né? A gente precisa desses 2 paras, por quê? Porque ele a gente vai trabalhar, lembra que a gente trabalhar com I e com J, né? Então por isso que a gente vai precisar desses 2 paras aí, tá? Mas eles têm uma diferencinha, né? Vocês vão ver, vai ser um dentro do outro, tá? Mas eles vão ter uma diferencinha. Então vai ficar esse primeiro para, que é um para I, D, esse daqui é de 1 até 4, né? E aí, o porquê que é de 1 até 4? Vocês lembram que a última posição, né, ele é como se eles andassem juntos, né? Então, se eles andarem juntos, esse daqui ele nunca pode bater na última posição, tá? Então a ideia é essa, né? Então eles vão andar junto, I e J, tá? E o I ele nunca bate, né? Então por isso que eu coloco ele em uma posição a menos do nosso vetor, tá bom? Então, boas práticas, a gente já faz um fim para não esquecer. Então, para 1 para I de 1 até 4 faço. Então é o primeiro, tá? Esse é o I. E aí agora eu vou fazer qual? Vou fazer o outro, tá? Que é o para J de DI, né? Para J, DI, só que é I mais 1, né? Porque, lembra, da mesma forma que o I não bate no final, o J não bate no início, né? Então, no caso, ele teria que ser de J, né? De J, DI mais 1, né? Para J, DI mais 1, até, né? Até 5. Então, ele vai até o final, né? Então, tenta visualizar isso. O I ele não bate na última posição, né? Ele vai da primeira até a penúltima. E o J é o contrário, né? Então, ele não bate na primeira, mas ele vai até a última, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Então, foi para J de até 5, faça outro fim para.
tá? Ou dar um Ctrl G para ficar tudo bonitinho. Então a gente já tem nossa estrutura, né? Lembra que a nossa estrutura é até parecida com aquela da matriz, né? Quando vocês trabalham com matrizes, né, que a gente trabalha daquela forma, tá? Mas no caso ali é bidimensional, né? São 2 vetores ou até mais. No nosso caso aqui não, né? Então aqui é só um vetor, mas a gente precisa desses dois para fazer as comparações, tá? Então, primeira coisa, a gente vai comparar, né? Lembra que eu falei para vocês que um elemento, eu vou perguntar, né, se em cada iteração que eu fizer, eu vou fazer uma pergunta, né? Se no caso, se esse elemento da esquerda, tá, ele é maior do que o elemento da direita, certo? Tá? E aí, qual que é o da esquerda? O da esquerda é o I, tá? O caso do I, e o outro é elementos J, tá? Então, deixa eu ver se assim tá dando certo. Então, se o elemento maior, né? Opa, perdão, I aqui é J. Se elementos I for maior do que elementos J, tá? Então, aí eu vou fazer o fim sempre para não me perder aqui. Então, Ctrl G. Então, eu estou fazendo aquela primeira comparação, né? Lembra que a gente estava lá no site, né? Que a gente perguntava se o elemento da esquerda for maior do que o da direita, eu vou trocar, né? E aí, a gente está fazendo essa pergunta aqui, ó, tá? Ele está perguntando isso aqui. E aí, o que eu faço? Só que antes de trocar, eu tenho que lembrar o quê? Que o x, que é a nossa variável auxiliar, o que ela vai fazer? Se ele for maior, né? O que a gente vai fazer? Esse elemento, esse x, ele vai receber esse elemento y, né? Por quê? Para a gente não ter aquele problema de perder, né? Porque se eu vou trocar os números de lugares, né? De lugar, ó, igual aqui, se eu vou trocar, se eu colocar o 5 no 2, sem guardar o 2 em algum lugar, eu perco o 2, né? Que é basicamente o que eu vou fazer aqui, ó. Então, o que eu faço? O x, né? Ele recebe elementos i, tá? E aí, o que acontece? O elementos i, ele vai receber o quê? Ele vai receber o elementos j, tá? Deixa eu ver se é isso. Se elementos i for maior do que elementos j, né? Então foi aquela pergunta que a gente faz. O elemento i vai receber o elemento, ele vai ser salvo em algum lugar, né? E aí então, se o i, né, nesse caso aqui, se o i for maior do que elemento j, então ele é maior, ele tem que ir para frente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou guardá-lo no x, tá? O elemento i vai receber o elemento j, tá bom? E o elementos j, ele vai receber o x. Esse é isso. Deixa eu ver, elementos i recebeu o j, e aí o j recebe o x. Isso, tá? Deixa eu ver, né? Deixa eu dar um Ctrl G. Bom, então vamos lá, recapitulando. Então, pergunta, elementos i, ele é maior do que elementos j? A pergunta está aqui, ó. Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui o algoritmo, só para animaçãozinha. Então, ele pergunta aqui, ó, o 29, ele é maior do que o j? Né? No caso aqui o que ele vai fazer se for? Ele vai trocar. O 29 vai pro lugar do 10, né? E o 10 vem para esse lugar, tá? Então é o que a gente faz aqui, ó. Ele pergunta, né? Só que antes de tudo eu faço aquele truquezinho lá para segurar na variável x, tá bom? Tem linguagem de programação que você consegue fazer de outra maneira, tá? Mas aqui o jeito mais rústico, aqui mais tranquilo, é dessa forma, tá bom? Então ele vai perguntar, né? E aí o que acontece? O i vai receber o que estava no elemento j, tá? Então você vai ter a troca e o elemento j vai receber o x, né? Que é o que está na variável x, tá bom? Então a ideia é essa, tá? Então pode ver,
é um algoritmo tão assim, ele parece ser tão complicado, né, mas quando você entende, você consegue visualizar que você precisa fazer umas comparações e na hora, se um for maior do que o outro, um vai para um lugar, o outro vai para o outro, né, se você conseguir, implementar a lógica disso daí, a gente gastou o quê? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Isso em linguagens de programação, assim, um pouquinho mais avançadas, você consegue até menos, tá? Então, tem uns truques aí, tá bom? Então, teoricamente, nosso algoritmo está funcionando, né? Mas como que eu vou saber se ele está funcionando? Eu vou fazer, né, aquele nosso para, tá? Para de 1 até, espera aí, para ir de 1 até 5, né? Para ir até 5, outro fim para aqui. Eu vou ler, tá? Porque o meu vetor, né? Que a gente ordenou, vamos ver se agora se ele tá certo, né? Então, dá um escreval aqui, elementos i, né? Vocês sabem que é elementos i, porque, né, o índice, então vira a posição aqui do nosso vetor, tá? Então, por isso que a gente usa o i. Em matriz eu usei linha e coluna, né? Eu acho. Eu até gosto um pouquinho, acho até um pouquinho mais fácil de explicar, mas nesse caso aqui a gente tem que usar o i e o j, porque o código já fica até um pouquinho mais, ele fica, né, fica extenso, pode até ficar um pouco extenso, tá? Então, a gente usa o i e o j, tá bom? Então, vamos lá. Então, escreva, né? E aí, o que que é o nosso escreval aqui? É o vetor ordenado. Ordenado, né? Vetor ordenado, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vetor ordenado. E aqui é o bubble sort. Bubble sort. Tá bom? Então vamos lá. Então fez aqui, vou ler, tá lendo já, criei o meu vetor, né? Bonitinho aqui. Fiz a leitura para mostrar para vocês que, né, foi criado um vetor e todo desordenado, né? E aqui é o nosso algoritmo, tá? O nosso algoritmo de ordenação, tá bom? Então é bem curtinho aqui. Então vamos testar, né? Para ver se dá certo. E aí por último aqui eu mostro ele ordenado, tá? Então vamos lá se dá certo, se tudo der certo. Opa, para J de I, opa, até de mais um, peraí, para J de I mais um, para J de I mais um até 5. Ah, esses erros do Visual G. Faça, né? Tem que ter um faça aqui, deixa eu ver, tem no outro. Erro de sintaxe, tá, gente? Agora, não, é outro também, ó. Tô esquecendo esse faça aqui. Vergonha. Deixa eu ver, agora vai, hein? Agora foi. Olha lá, ó. Que legal. Então eu gerei um vetor aqui desordenado, né? 14, 28, 21, 42, 6. E aqui ele ficou ordenadinho, ó. 6, 14, 21, 28, 42. Tá bom? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Assim, parece ser um pouquinho difícil, vocês têm uma atividade, tá? Não copiem meu código, por favor. Mas estudem, vejam como funciona esse código, tá? Ele não é um dos mais eficientes para fazer isso daí, mas quando você tem poucos elementos, ele acaba resolvendo ali para você, tá? Por exemplo, né, quando você tem um site, alguma coisa assim, vocês já clicaram naqueles negócios em ordem crescente, decrescente e tal. Então, muitos ali, eles têm algum algoritmo de ordenação, né? Não é um algoritmo inteiro, é um trechinho só de código, tá? Pessoal, às vezes um faz JavaScript, depende da linguagem, cada um faz uma forma, tá? E aí ele tem esses algoritmos, assim, tem algumas linguagens que já tem a biblioteca para trabalhar com isso. Então, você chama com uma linha só a biblioteca e o collections, né? Eu acho que no Java, e bibliotecas em outros, enfim, você tem todos
você já tem pronto, né? Na realidade, você tem pronto, mas o importante é que vocês aprendam para vocês saberem como faz, porque às vezes vocês vão fazer, sei lá, até uma prova de TI e vocês precisam fazer na mão o código, né? Então é legal vocês terem essa habilidade. E também durante a programação, você programa um pouquinho mais rápido, você tem um pouquinho, você fica um pouquinho mais ágil. Então, quanto mais exercícios, né, pegando situações complexas, né, códigos complexos para desenvolver, melhor para vocês, tá bom? Então, estudem esse código, aguardem que logo mais a gente vai ter, acho que, algum vídeo sobre o Merge Sort, tá? Eu acho que esse vai ser o professor Felipe, que vai gravar para a gente, isso se ele já não tenha gravado, tá bom? Então é isso, tá? Mais um vídeo nosso, espero que entendam, entrem naquele site lá, façam aqueles testezinhos lá, né? Voltando aqui de novo no site, o site é esse daqui, ó, Visualgo, tá? Tem um negócio aqui também muito legal, que é do YouTube, que é o... deixa eu ver. Aí se você colocar aqui, ó, animação, né? Animação... animação algoritmo Bubble Sort. Aí vocês acham coisas muito legais. Quer ver? Animação aqui, tá? Bom, você tem muitas coisas, né? Mas uma das coisas que eu acho mais legais são esse daqui, ó. Que isso aqui é um... Deixa eu baixar um pouco. Isso daqui é uma... É como se fosse um balé, né? Alguma coisa assim. Eles são húngaros, né? Então, Hungria tem bastante a cultura de desenvolvedores, né? Você tem programadores lá é cultura bastante forte, né? Você tem sobre isso, você tem, enfim. E aí eles fizeram essa pecinha aí, né? Essa dança, esse balé. E aí, deixa eu começar um pouquinho aqui. Eles simulam o Bubble Sort, ó, que legal, né? Você vê que o 0 ali, ele pergunta para o 3, né, se é maior, aí vai o 3 com 1, ó, né, então ele é maior, então ele vai trocar, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês. Ele vai aumentar, né, e aí ele compara com o segundo, ó, compara com o 8, né, e aí ele não é, então ele não troca, aí o 8 né, o 8 é maior do que 7, ele troca. E aí vai indo, só vou até o final, tá? Não vou no final do vídeo, não. E aí ele vai trocar, ó, porque o 2, né, ele é menor do que o 8 é maior, então o 8 vai sendo empurrado, ó. Vai ser empurrado lá para o final da fila, ó. E aí ele faz a troca com 4, né, também, ele é maior, ele troca, então sempre comparando da esquerda com da direita. Se ele for maior, ele troca, tá? É basicamente assim, é bem legal, eu acho bem didático, né? Bem explicativo aqui, ó. Aí ele compara lá, não é? Então ele não mexe. Fechou, ó. Aí você vai ver que a posição 9, ó, fechou e o 8 fechou também. E aí começa novamente, aí não acontece nada, tá bom? Então o vídeo é esse, acho que é muito legal, depois assistam lá. Aqui tem outros também. Eu não entendo húngaro, mas se você procurar aqui, você encontra mais coisas legais, tá? Tem vários tipos de algoritmos que você consegue fazer. Você encontra né, esses vídeos, essas animações para explicar, tá? Acho que é algo Rhythmic aqui, ó. Mais legal ainda que é o canal deles, né? Esse canal aqui eu lembro há muitos anos que mostraram para mim e ó, tem um vídeo aqui de 9 anos, faz bastante tempo. Mas é bem legal e eu acho que dá para entender legal. Tá bom? Então depois visitem aí, procurem mais conteúdo sobre. Eu acho que é uma técnica legal, por mais que vocês não usem tanto esse algoritmo, né? Bubble Sort por causa não da eficiência, né? Porque ele faz o que promete, mas o custo computacional dele, né? O número de operações que é um pouquinho maior, tá? Então, mas da mesma forma é legal que vocês aprendam todo tipo de algoritmo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.